Olá, meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar deste vídeo aqui a respeito de um link que um amigo mandou para mim a respeito de um evangelismo feito em praça pública de um determinado pastor, e essa pessoa me pediu assim uma opinião, o que eu achava da atitude ali, de como se desenrolou aquele vídeo. Então eu vou pôr o vídeo mesmo, eu não vou pôr aí na tela porque é extenso, é longo, mas vai ficar ali o nome do vídeo. Quem desejar pode procurar lá no YouTube pelo nome do vídeo ali e assistir o vídeo na íntegra e ver. Então eu vou colocar algumas partes aqui para nós poder comentar um pouco a respeito desse vídeo, tá bom? Vamos lá então. Então nós temos aqui, ó, o nome do vídeo é esse aqui: Petistas ameaça pastor em Florianópolis, polícia foi chamada. Esse vídeo aqui é do dia 22 de julho de 2023, é bem recente, né? Uma transmissão ao vivo, uma live, portanto, mas eu peguei o vídeo já gravado. Aqui tem o nome do ministério, né? Ali nesse quadradinho e tal. Agora nós vamos ver o que aconteceu. Nesse vídeo, se vocês forem lá, vocês podem ver nesse vídeo. Então esse pastor, ele é pastor, a equipe dele, e pegaram um megafone, né? Aquele, parece uma corneta pendurada no pescoço. E lá uma rua em Joinville, então eles começam pregando o evangelho. Pregando o evangelho, falando do Senhor Jesus, Bíblia e tal. Beleza. Muito, muito bem. Só que em determinado momento lá, alguns começaram a levantar a voz contra o evangelho, alguma coisa, e acabou. E o pastor de repente deu atenção para aquilo lá, e daí aquilo que era evangelho, de repente virou uma discussão. O pastor, em vez dele continuar o trabalho dele, ele foi lá discutir, daí saíram as pessoas lá e veio discutir com ele ali, e virou uma discussão, aquela pregação do evangelho, ao ponto que foi chamada a polícia. Foi chamada a polícia veio e acabou. Pelo menos o vídeo terminou, não se viu mais evangelismo e nem discussão, mais nada. Findou ali. Bom, esse foi o que aconteceu no vídeo. Agora eu vou passar um pouco aí de alguns comentários das pessoas que viram esse vídeo, que é para vocês verem, amados, a opinião das pessoas, como que é diante da atitude de determinados pregadores do evangelho. Vamos lá? Então, alguns comentários, eu vou ler alguns poucos aí. Um deles comentou assim: ó, estamos juntos, meu pastor. Não vão nos calar, voz que clama no deserto. O outro lá, ó. Estávamos em oração aqui hoje, mais cedo, creio que Deus deu um grande livramento para o pastor e os missionários de Cristo. Louvado seja Deus. O Valentão ficou quietinho quando a polícia chegou. Meu Deus, tenha misericórdia dessas pessoas, pois não sabem o que fazem. Um dia fui assim, querer bater em cristão. Hoje sou obreiro do Senhor, aleluia. E assim vai os comentários. Parabéns, pastor, não devemos nos acovardar. Aqui eu acho interessante o comentário desse aqui. Ele diz: parabéns, pastor, apoiou, né? A atitude do pastor de ir lá discutir com os caras. Parabéns, pastor, não devemos nos acovardar para ninguém. Que legal. Morrer em Cristo é lucro. Só que o apóstolo Paulo aqui, ele se referiu a morrer em Cristo de outra maneira. É morrer a carne para que Cristo viva na pessoa. E também aqui, né, nesse texto, o apóstolo Paulo falou sobre a morte física para estar com o Senhor. Então a morte física aqui é um lucro para estar com o Senhor, mas não por valentia. E daí ele continua aqui, olha.
É lamentável como existem brasileiros que defendem um governo corrupto e maligno como Lula. Cristãos não votam em satanista. Aqui, veja bem, você veja que ponto chegou. Começou lá no começo a pregação do Evangelho pela Bíblia, falando de Jesus, e agora já virou para política, virou para falar do presidente. Amado, a Bíblia nos ensina. Eu não sou petista, eu não sou político, eu sou apolítico, eu estou fora nem de direita, nem de esquerda, nem de nada, porque o reino de Deus não é daqui deste mundo. A herança do cristão não é aqui para estar dando opinião e lutando por ideologias daqui. O cristão é lá do céu, é lá que nós temos que defender, nada daqui. Então eu não tenho nada com política, e que a Bíblia nos ensina que o governo, a autoridade que está presente, nós devemos de respeitar, seja boa, seja ruim, seja quem for. Porque foi Deus que colocou, não tem nenhuma autoridade que esteja ali assumida legalmente que não venha de Deus. Quem resiste, quem fala mal dessa autoridade, está falando mal de Deus, da vontade de Deus. Então vocês veem a falta de conhecimento das pessoas nos comentários, você vê as opiniões aqui, e tem diversas opiniões. A maior parte aqui, ó, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, pastor. O Brasil está condenado junto com o mundo. O Brasil está condenado, está fadado, já está julgado junto com qualquer país. Jesus não quer o Brasil, Jesus quer as pessoas, os salvos aqui do Brasil e de qualquer parte do mundo. Amados, como o nosso povo precisa de Bíblia, como o nosso povo precisa de estudar a Bíblia, de entender o Evangelho. E assim por diante. Parabéns, vai pregando o Evangelho, Satanás está condenado. Sim, Satanás está condenado. E os que se deixarem levar pelo partido. Ó, outro político aqui. Outro político aqui. Então, política misturada com o Evangelho não dá certo, amado. Então, vocês viram aqui. Pregação do pastor. Começou bem, de repente se deixou levar pela discussão ali, e você vê que aquilo atingiu também as pessoas que assistiram o vídeo. Puseram as suas opiniões aqui, demonstrando a falta de conhecimento das Escrituras. Agora, nós vamos ir para um outro detalhe que são bem importantes. Amados, eu gosto de sempre de ver, quando eu vejo, principalmente na internet, por exemplo, quando eu vejo uma pregação que me chama a atenção, eu gosto de assistir. Eu que me interessa a palavra de Deus, mas só que eu gosto de analisar, fazer uma análise se aquela palavra que está vindo, ela está sendo a pura palavra de Deus, ou ela está vindo como uma isca, está sendo usada para atrair as pessoas, e depois vem lá para o final o real daquela pregação. Então eu sempre analiso, mas a Bíblia nos diz que é para nós provar os espíritos se eles provêm de Deus ou não. É dever de quem ouve fazer a prova bíblica daquilo que está ouvindo. E eu sempre procuro ver. Daí eu fui ver, bom, esse é um evangelista, né? Uma equipe ali, tem um nome de uma igreja ali, tudo, tal. Então vamos ver o que é que a gente deve de assumir sobre isso aqui. A gente deve de aplaudir, estar glorificando a Deus, ou a gente deve de ficar, digamos assim, na defensiva. Nós temos de ter isso aí, não se deixar, porque alguém fala de Jesus Cristo, da Bíblia, a gente se deixar levar. Tem que analisar, ver se é realmente ou não, porque a maioria está usando a Bíblia, está usando o Evangelho, está usando o nome do Senhor Jesus como isca para atrair as pessoas. Então eu fui verificar, às vezes a gente verifica no perfil, lá no canal da pessoa,
E eu fui verificar, mas já no começo ali, eu verificando aquela parte abaixo do vídeo, onde tem ali a descrição do vídeo, tinha ali aquela parte para a pessoa dar uma prévia assim, do que é o vídeo, né? Então aquela parte tem ali ó, umas frases, daí tem ali, leia mais. Então a pessoa clica ali, daí abre ali todo, né, o conteúdo ali da descrição do vídeo e veja o que estava escrito lá. Estava escrito isso aqui. É claro, mas que eu aqui eu editei, eu não ia expor, embora tivesse público lá, eu não ia expor aqui número de conta de pessoa, número de documento, essas coisas. Então, essas partes eu editei, não pus aqui. Mas veja que estava escrito lá: ajude essa obra com sua oferta de amor. Essa obra. Não dizia que essa é a obra de Deus, de quem que é, falava essa obra. Começou por aqui. Então, começou já pedindo ajuda. Amados, alguém fazer a obra de Deus e pedir ajuda. Bom, vamos ver o restante. Pessoa pedindo ajuda, ajuda financeira, né? Porque está através de Pix. Daí ele deixou aqui, ó, o Pix do pastor, né? Tal, número. Pix da igreja, tal, CNPJ, tal. Banco, agência, tal. E daí aqui a corrente, Assembleia de Deus e Ministério Libertação, que é lá o ministério deles lá, né? E CNPJ da igreja. Quero ajudar o pastor. Opa, agora aqui pedindo ajuda pro pastor e a sua família. Veja bem, um Pix lá que de certo é para obra, né? Tá outro Pix para a igreja, outro para a família do pastor, número de conta da Caixa Econômica para a conta do pastor e para a conta da igreja. Quero ajudar o pastor e a família, Banco, Caixa Econômica, tal. Tá tudo aqui. Daí vem aqui a nossa missão, né? O objetivo deles. Evangelismo nas Cracolândia, presídio, hospitais, aldeia indígena, comunidades carentes, acolher moradores de rua, ajudar os necessitados, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo. E daí tem o número ali do WhatsApp. O objetivo, a missão parece ser bonita, mas amados, todas as missões sempre é para isso, mas quando vai lá se investigar, digamos assim, entra um milhão, daí sai, vamos mais longe, entra 10, digamos assim, grande lá, movimento grande, entra 10 milhões. Você acredita que vai os 10 milhões para fazer os trabalhos sociais? Se entra 1 milhão, acredita que vai 1 milhão para fazer os trabalhos sociais? Se entra 100 mil, acha que vai 100 mil para fazer os trabalhos sociais? Se for ver lá a contabilidade, entra 100 mil, 10 vai para trabalhos sociais e 90 vai para outras coisas. Você não vê as lideranças desses pedidores de dinheiro, você não vê a liderança pobre lá, andando a pé, com um carrinho velhinho lá. Então, tá isso aí. Agora, veja bem, nós temos que, na nossa análise, saber se é de Deus, se não é, provar os espíritos, é de Deus ou não é. Se é de Deus, como que nós vemos que é de Deus? Se não é de Deus, como que nós vemos que não é de Deus? Então, veja bem aqui agora como que está nas escrituras. Falei já a respeito da pregação do pastor, já mostrei para vocês aqui vários comentários, opinião
das pessoas que viram o vídeo, muitos ali apoiando que o pastor deve deixar de pregar e ir lá brigar com desafetos lá que não gostam do evangelho. Então você veja que, para começar, o que a Bíblia ensina, que o Senhor Jesus ensinou, que o pregador deve de fazer. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Justamente o que aconteceu ali. No que nós estamos falando hoje. Aquelas pessoas que se revoltaram contra a pregação do evangelho não passaram diante do evangelho de cães e porcos. E o que aconteceu? O pastor foi lá lançar as pérolas, isso é a palavra de Deus para ele. O que aconteceu? Eles pisaram por cima do que o pastor falou e só faltou. Eu acho que só não agrediram ele ali por causa que a polícia veio ali e acabou tudo, a farra. Veja outro detalhe, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Esse texto, amados, ele nos ensina a nós aprender a pessoa que está evangelizando, fazendo alguma coisa que diz que é obra de Deus, por mais que seja mais lindo, é para os pobres, é para amar a Deus acima de todas as coisas, toda essa beleza desse vocabulário tem valor se for para a glória de Deus. Agora, se for para se inchar, dizer, olha, eu sou tal, eu faço a obra de Deus assim, assim, assim. Daí a pessoa está se gloriando de próprio. Então veja bem como a Bíblia nos ensina a discernir as coisas. Eu falo isso aqui, amada, não é só por causa desse vídeo, é que me pediram opinião a respeito do vídeo. Eu não dou minha opinião pessoal, eu acho que é assim, assim. A minha opinião é com base no que está escrito. Por isso a gente está vindo aqui. Agora veja outra passagem aqui. Nós vimos aqui todo o pastor pregando, começou bonito, descambou para discussão e acabou sendo terminado ali tudo pela ação da polícia. Agora veja bem o que a gente descobriu ali na intenção do pastor, ou na intenção dessa igreja, dessa denominação, sei lá. Amados, o meu problema aqui que eu me refiro, eu não conheço o pastor, não sei quem ele é, não tenho nada pessoal contra ele, contra o ministério dele, contra a equipe dele, contra a denominação dele. O meu compromisso é com o evangelho. O meu compromisso é com a obra de Deus. Então, quando eu só falo isso aqui, não é para me atacar o pastor da denominação aqui. Eu falo isso aqui para esclarecer o que é obra de Deus e o que é obra que não é de Deus. Entende? Para que você que está vendo esse vídeo, vocês que me assistem, vocês que estudam a Bíblia junto comigo, eu e você, nós não venhamos cair em engano. Nós não venhamos cair em conversa de espertalhões aí, de lobos vestidos de ovelha, fingindo uma coisa e depois às vezes sendo outra. Não estou dizendo que esse pastor seja isso, mas está cheio disso. Então, aqui a gente analisa os fatos aqui, que é para a gente ficar esperto de uma maneira geral, com tudo que nós entramos nos ouvidos. Então você veja que aqui esse pastor que está pedindo ajuda para essa obra, como ele fala aqui, para essa obra, pedindo, dando o número de Pix da conta dele, da conta da igreja, e o número de conta bancária, tudo, e pedindo tudo isso, e daí dando a desculpa que é para essas coisas aqui.
Veja o qual que era a atitude dos verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos, verdadeiro cristão hoje, ele segue o modelo da igreja primitiva. Aquele que sai fora, me desculpe, está seguindo outro evangelho, está seguindo inovações, está seguindo um evangelho misturado que estão misturando hoje. Então, o puro evangelho é aquilo dos apóstolos que os apóstolos ensinaram. E veja qual era a atitude. Vamos pegar o apóstolo Paulo, que foi o que tem mais escrituras na Bíblia, né? Mas tem Barnabé, tem João, tem Pedro, todos eles trabalharam com sinceridade na obra do Senhor. Vamos ver aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Qual era o Pix que ele pedia para as pessoas? Qual era a conta bancária que ele dava número para o pessoal? Vamos ver como que era a maneira que ele fazia a obra de Deus. Que nesse aqui fazia essa obra, nem fala que é obra de Deus. Mas diz que é obra de Deus, né? Agora veja como o apóstolo Paulo fazia a obra de Deus, por exemplo. Está aqui Atos capítulo 20, versículo 33 e 34. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então, o apóstolo Paulo, em vez de ficar pedindo, mendigando, ele trabalhava. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, que não vos serei pesado, quer dizer, eu não vou pedir para vocês lá. Pois, veja o qual que era a atitude do apóstolo Paulo, qual que era o objetivo dele. Qual que era o objetivo dele? Pois não vou atrás dos vossos bens. Se ele não ia atrás dos bens, o pessoal não pedia. Mas procura vós outros. Ele está falando aqui, eu vou pregar o evangelho para vocês, não com interesse do que vocês têm, nas ajudas de vocês. Eu vou com interesse na alma de vocês, para o Senhor Jesus. Para a salvação de vocês. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Bom, aqui, amados, então era deixar esses textos pequenos para não deixar tão grande o vídeo, mas já deu para ver o exemplo de diferença dos evangelismos de hoje com os evangelismos da igreja primitiva. Certo, amados? Então, o amigo lá que mandou o link do vídeo para mim dar a minha opinião, de acordo com as escrituras, é essa. O começo do que eu vi ali, da pregação do pastor, foi ótimo, beleza. Bíblia, falando de Jesus, tudo bem. Mas chegou num momento lá que de repente ele esqueceu do evangelho e passou a discutir com aquelas coisas, fazendo bem o que Satanás queria. Deixar o evangelho de lado e contender com outras pessoas ali. Ali faltou sabedoria. Esse foi o que eu pensei. Não quero condenar o pastor, mas todos erramos, todos temos falhas. Mas, olhando pelo que está escrito, olhando pela Bíblia, teve essa falha. E o resultado, o que foi? Ter que chamar a polícia, acabar a pregação ali, porque senão ia virar encrenca, ia dar uma coisa mais pior. E, em vez do nome do Senhor ser glorificado, ser exaltado, serviu de escândalo aquilo ali para outras pessoas, principalmente incrédulos que estavam ali, que não se manifestaram, que não gostam do evangelho. Foi um prato cheio. Então, o resultado a gente vê que não foi bom. E o outro detalhe, amados, é a parte do dinheiro, a parte de ser enviado. Além do Evangelho de João, o Senhor Jesus ainda nos ensina que aquele que fala por si mesmo, ele busca a sua própria glória. Mas aquele
que procura a glória do que enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Quer dizer, aquele que é enviado de Deus, ele faz o trabalho de Deus. Oh, Jesus me enviou, então eu faço o trabalho de Jesus e a glória toda para ele. Eu sou apenas o empregado aqui que a mim interessa obedecer. Certo? Então, o empregado fiel, ele vai fazer o trabalho exclusivamente para o seu patrão. O servo do Senhor Jesus vai fazer com que, nem que seja para o seu próprio prejuízo, ele vai fazer com que seja para a glória do Senhor, que o enviou, se é que o Senhor enviou. Agora, hoje em dia, amados, tem aquelas pessoas que vão por sua própria conta, pelos seus próprios interesses. Esses não podem esperar ajuda do Senhor para eles. Eles têm de procurar ajuda das pessoas. Tem aqueles que são enviados por uma denominação. Um conselho lá da igreja, ou um fundador de uma igreja lá, que é o proprietário, e então envia, faz sim. Esse também depende de ajuda, depende dos homens, depende de pedir aqui, ali, lá. Essa pedição, mendigação, porque não tem como fazer diferente. Agora, amado, aquele que é enviado do Senhor, se ele pedir, ele saiu fora do mandado do Senhor. Fora do mandado do Senhor. Porque ele está, então, testificando para o mundo que o Senhor não é capaz de sustentar um obreiro que ele envia. Entende? Vai estar blasfemando do próprio Senhor. Não tem confiança no próprio Senhor. Veja o apóstolo Paulo. Ele foi pensando nele se sustentar por si próprio. O quê? Trabalhando. Então o Senhor abençoou de maneira que aparecia o trabalho para ele fazer e ele não precisava pedir para ninguém. E assim mesmo tinha as igrejas que viam, não precisava ele pedir, porque os verdadeiros cristãos viam a atitude dele que era para a glória do Senhor e ajudavam ele. Deus colocava no coração das pessoas para ajudar ele, não para ele comprar carro novo, casona com piscina, viajar de avião e etc e tal, era para ele comer. E o trabalho dele rendia que dava para ele comer e ele não ficava embolsando o restante. Ele dividia com a equipe dele para que todos eles pudessem se alimentar bem. Então você entende como que é o enviado do Senhor? O enviado do Senhor, ele não pede. De jeito nenhum. Por aqui a gente conhece aquele que é enviado do Senhor e aquele que não é. Então a pessoa que sai com destinação de pedir ajuda é porque não está sendo enviado pelo Senhor. Porque o Senhor Jesus tem capacidade de sustentar aquele que ele envia. Se o homem, o ser humano, que com todas as suas falas é capaz de sustentar quem ele envia, imagine Deus. Só para ter uma ideia, a minha filha, ela trabalhou uma época em banco, aqui em Ponta Grossa. E lá em Paranaguá, outra cidade, né? Precisavam, o gerente de lá saiu, então precisava alguém para substituir lá. E o banco enviou a minha filha para lá, para outra cidade. Mas ela foi para lá, já tinha moradia para ela, tinha tudo certo lá porque ela precisava. Ela unicamente ela usava do salário dela para, né, as necessidades pessoais dela, as coisas que ela comprava para ela do uso particular dela. Mas com referência ao serviço, com referência à alimentação, essas coisas, o banco pagou tudo, ela não tirou um centavo do bolso. Amado, agora um evangelista que sai fazer a obra do Senhor, a obra que ele diz que é do Senhor e não confia que o Senhor vai sustentar, ele tem que pedir para pessoas, e pior ainda, pedir do modo geral, crente, incrédulo, pecador e tudo. Quer dizer, vem ali uma ajuda de
tudo que é fonte. Isso é ser enviado do Senhor para fazer a obra do Senhor? De jeito nenhum. Então, amado, quem como disse, queria a minha opinião é essa. Não tô aqui eu coloquei, amado, esse caso desse pastor fazendo esse evangelismo como exemplo. Não tenho nada contra ele, pessoal, nem eu conheço, não tenho nada contra o ministério, ele não tenho nada contra nada. Mas eu tenho responsabilidade com o evangelho. Está de acordo com o evangelho da maneira que eu vejo ali nas escrituras, ótimo. Está diferente, eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Nem que ninguém me assista, mas eu não deixo de falar. Eu não vou, amado, ser conivente com coisas que não convêm com as escrituras. E é lamentável, na hora que eles viram nos comentários ali, quantas pessoas, amado, sem o mínimo entendimento das escrituras sagradas, não que eu seja entendido. Apenas eu busco a misericórdia de Deus para mim não cair em enganos, para mim poder ver os enganos. E isso eu quero passar para cada um de vocês que me assistem. A gente termina por aqui, encerra por aqui. Como sempre, amado, minha gratidão primeiramente a Deus, a você, a minha oração por você, por tua família. Ore por mim, pela minha família. E é claro, se for do agrado do Senhor, se vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Ok?